Qual que é o grande medo de ser estranho? Vez que outra me deparo com uma pessoa fazendo alguma coisa que ela gosta ou falando algo que assim, que vem na cabeça dela. E comentários como, não dá bola, ignora, ele é estranho. E geralmente isso acaba aparecendo com uma conotação negativa. Não é um elogio. Não é assim, ai, que estranho fofo que você é. É um insulto, é um medo, é um pavor. Porém, meus nobres interlocutores, chegou o dia de falarmos sobre o tipo psicológico de Kant. Isso aí, aquele grande pensador iluminista. Aquele que formou o idealismo transcendental. Calma lá, mesmo se você não conhecer o Kant, o que é triste por enquanto, mas você tem a oportunidade de conhecê-lo e você vai saber um pouquinho mais sobre ele agora. Esse é um sujeito com pensamento introvertido, também conhecido como ITM, o pensador introvertido com uma percepção intuitiva. Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente, eu vou contar uma história pra vocês. Quer dizer, um conto de fadas russo. Só que assim, presta atenção, ok? Porque senão... Não vou fazer ameaças aqui, senão isso acaba me comprometendo. E nunca é bom se comprometer em público. Depois ficam falando aí por aí, não sei o que. Falou lá que vai... Não vou falar. Vocês pensaram, né? Vocês acharam que eu ia falar, mas não falei. Sim, eu perdi a linha anterior, mas você tá tão preocupado assim com a linha? Sim, eu tô. E você também. Então vamos continuar. É bem importante que você preste atenção nesse conto, porque ele tem tudo a ver com a explicação que vem depois. Presta atenção, até se você for aquele introvertido lentinho. Isso aí, introvertido lentinho. Introvertidos são mais lentos, o processamento é subjetivo, não é uma ofensa, é só uma realidade. O protagonista do conto saiu certa feita ao vilarejo e encontrou um grupo de trabalhadores colhendo ervilhas. Logo, sem pensar muito, ele pronunciou: tomara que vocês não precisem mais fazer isso. Os trabalhadores ficaram enfurecidos com ele. Pensa só, esse era o trabalho deles, de onde eles tiravam um dinheirinho pra comprar as coisas deles. Pra comprar um pão, coisas de russo também, né? Artigos necessários da sobrevivência. Eles ficaram revoltados e surraram ele. Deram uma surra nesse indivíduo. E voltou pra casa chorando. Ai, mãe, eles me deram uma surra. A mãe perguntou prontamente: o que aconteceu, meu filhinho? O que houve? Ele contou, naturalmente, o que aconteceu. A mãe, querendo ajudá-lo, disse assim: diga pra eles da próxima. Eu espero que vocês façam isso por toda a vida. Até aí, tudo bem. Até que o sujeito vai de novo ao vilarejo e presencia um velório. É isso aí, eles estavam sepultando o corpo de uma pessoa e ele prontamente fala: oh, meus amigos, eu espero que vocês façam isso todos os dias da vida de vocês. Ele levou uma surra novamente. Agora imagine a reação da mãe quando o garoto foi lá contar o que ele tinha feito no velório. A mãe, novamente, atenciosa, fala: meu filho, da próxima vez você diga descanse em paz. Então, nosso querido protagonista presencia um belo casamento na cidade, no vilarejo, e lá vai ele às portas da cidade, vendo os noivos felizes. Oh, descansem em paz. Não deu outra, ele foi surrado de novo. Levou uma surra e voltou pra casa sofrendo, chorando. A mãe do garoto simplesmente disse: olha, não tem mais condições, não adianta mais, você não consegue viver com as outras pessoas. E reza a lenda que ele nunca mais saiu de casa. Ficou preso pra sempre e nunca mais saindo do quintal, porque sua mãe o prendeu. Esse conto tem muitas coisas pra ensinar pra gente. Primeiro, os contos de fadas são muito representativos. Eles demonstram uma necessidade do ego, aquela parte mais consciente, de subjugar aquela parte menos consciente e defeituosa. No caso, para interpretar isso, vocês devem compreender que a mãe e o garoto representam o mesmo ser. É quase que o processo de castração, de limitação de um sujeito. Por isso mesmo que essa mãe tenta ajudar esse deficiente social e não consegue. É quase como o ego tentando castrar a função inferior e não conseguindo, sendo frustrado. Porque é isso que acontece quando a gente tenta, de alguma forma, lidar com a nossa função inferior inconsciente. Já von Franz falava o seguinte: a função inferior é como um cavalo indomável. E é por isso que normalmente ela é representada como o bobo, o tolo, o idiota ou o filho que não consegue aprender uma coisa básica. Há de ser que você pergunte: o que isso tem a ver com Kant, o pensamento introvertido? Sim, vocês já entenderam que tem a ver. Eu não vou falar coisinha por coisa. Eu vou falar assim: o conto anterior representa a persona, essa parte que se adapta a papéis sociais que estão no externo. Ou seja, você identifica um papel externo social, uma situação externa, e se adapta a essa situação externa, lendo os diferentes contextos sociais e os diferentes papéis que você precisa utilizar. Como máscaras mesmo.
como eu sempre falo pra vocês, a persona é a parte mais consciente da psique, portanto, é aquela mais mutável. O pensador introvertido não consegue fazer isso de uma maneira hábil. Ele é um deficiente na leitura da persona. Ele tem naturalmente uma persona deficiente e tem também uma deficiência na leitura das personas externas. Então, sim, o pensador introvertido é um PCD de persona. A todos os pensadores introvertidos, vocês têm meu amor e uma vaga especial no meu coração. Essa piada é tão errada. Perdoe-me, por favor. Qual que é a questão? Apesar de haver essa deficiência do sentimento extrovertido, essa mobilidade para fora, existe uma prioridade de um julgamento introvertido. Ou seja, esse sujeito tá organizando o mundo. Jung descreve que o tipo racional é aquele que vai ordenar as coisas, ele vai separar elas entre boas e ruins. Ele vai tentar organizar e sujeitar a percepção. Se você não me entendeu muito bem, é o seguinte, é como se houvesse um rei e esse rei quer organizar o caos do mundo. Ele conscientemente reprime essa desordem e tenta organizar as coisas de alguma forma. É isso que os tipos racionais fazem. Os tipos racionais, pessoal, entendam todos aqueles que têm sentimento e pensamento como forma dominante. E aí que vem uma parte muito interessante sobre Kant. Ele se define como um pensador dos limites e não das fronteiras. O objetivo de Kant não é limitar os campos da razão, mas sim colocar cada qual no seu lugar. Pessoal, isso nada mais é do que uma ordenação. Ele tá pegando essa razão e tentando organizar. Tanto que Kant é conhecido pela sua ordenação e sistematização. Ele é aquele que faz a filosofia da filosofia. Mas aí você vai se questionar, mas o que é a crítica para Kant? É aquilo que produz o exercício da reflexão. É aquilo que pega como objeto a metafísica e define o que é bom e o que é ruim dentro dessa metafísica. Observem a seguinte frase. Essa crítica fala sobre o essencial de dois campos da razão, a teoria e a prática. Mas vocês viram anteriormente sobre pegar essa metafísica e tentar compreendê-la, judiciá-la, dividindo realmente o adequado e o inadequado? Kant tinha uma relação complicada com a metafísica, ora odiando, ora amando ela. Ele chega a dizer que ela é uma disposição ou um erro. Agora pensem comigo, um ser que quer tanto organizar as coisas, ordená-las, separando-as como adequadas ou não, se depara com uma percepção desordenada que é a intuição extrovertida. Esses símbolos que circundam o inconsciente coletivo. Como anteriormente já falamos, esse inconsciente coletivo diz respeito a uma repetição continuada de padrões nas histórias, nos contos de fadas, nas mitologias, que, mesmo sem qualquer contato entre essas culturas, há repetição. Subentende-se esse instinto imaginário. Então pense nesse ordenador se deparando com esse caos metafísico e tentando compreendê-lo. O nível de estresse a que ele estava submetido. E é por isso que a crítica é uma preparação para a metafísica enquanto uma ciência. Há uma parte prática na lógica kantiana e isso é essencial de se destacar. Afinal de contas, ele não estava imerso tão somente nos símbolos. Há prioritariamente essa necessidade de ordenação seguida por duas percepções, apesar de haver uma prioritária que eventualmente gera conflito no sujeito, que no caso é esse simbolismo proveniente da intuição extrovertida. Indo um pouco além, o interessante é que Kant começa a crítica da razão pura com a seguinte frase: embora todo conhecimento comece com a experiência, não resulta inteiramente da experiência. Essa frase pode ser compreendida assim, de maneira isolada, porém ela expressa uma contrariedade de Kant ao pensamento da época. Ele faz uma oposição natural aos pensadores, aos seus contemporâneos, tanto que a sua obra não foi bem aceita pelos alemães e nem pelos franceses. Kant quer dizer que a genética não é central. Ele quer considerar outros aspectos para além daqueles que determinam as condições do nascimento de uma pessoa. Isso é essencial, porque Kant foi o ator principal de uma reviravolta. E o pensador introvertido é aquele que propõe questionamentos e teorias, afinal, e muito menos fatos, apesar de que ele quer dar a entender de fato que ele está propondo fatos. Os fatos servem a ele apenas como evidências que ele vai coletando e produzindo seu próprio pensar. É o que Jung determinaria como aquele que cria teorias por amor às teorias. E essa atitude pode distanciar ele tanto da realidade, a ponto dele estar imerso no exercício de pensar, de propor, de questionar. Afinal das contas, o pensador introvertido é aquele que pega os dados factuais que estão fora de si e começa a processar eles. Sempre acho importante que vocês pensem nessa ilustração. Aquele que desconstrói a lógica externa para reconstruí-la posteriormente. Importante porque muita gente pode pensar: uau, eu sou realmente muito questionador. Efetivamente sou um pensador introvertido. É claro que todos nós temos a faculdade de questionar
as informações. Mas não é o mero fato de questioná-las, mas sim de construir a sua organização de mundo a partir do questionamento das informações externas e da reconstrução dessas informações, da proposição de novas ideias a partir daquilo, de novas organizações, como Kant fez. Ele não só contesta o sistema vigente científico da época, mas ele chega com seu idealismo transcendental. Ele não ignora os fatos anteriores, porém considera eles desconstruindo e reconstruindo. E claro, como sendo um tipo introvertido, ele vai primar não pela ampliação do horizonte, mas pelo aprofundamento dessa perspectiva. E é isso que caracteriza a sua relação com o outro, com seu objeto externo, de maneira tão negativa. O que isso quer dizer? Esse outro é aquela persona que a gente estava comentando antes. E é muito fácil transferir essa persona, esses papéis sociais, para quem? Para pessoas literais, pessoas personificadas. Então há uma demonização das pessoas, da socialização, uma desconfiança intensa das intenções que o outro tem. Por isso que é uma marcada relação negativa com o objeto externo, com este objeto externo especificamente, em que ele vai se sentir um estorvo, rejeitado. Talvez a gente até possa atribuir a vida tão solitária de Kant, que nunca se casou e nem teve filhos, a essa dificuldade de relação com o objeto externo. Aliás, é bastante polêmica a relação que ele tinha com as mulheres, né? Vocês sabem disso. E se não sabem, agora estão sabendo. Toda essa dinâmica leva a outras duas características muito interessantes. A primeira delas é ceder a um objeto externo. Quando esse ser, esse pensador introvertido, finalmente vê como inofensivo algum objeto externo, ele cede a ele. Eu gosto de um trecho de Jung que menciona que eles podem ceder até de maneira vergonhosa a esse objeto. Porque pensem, eles têm uma fragilidade com relação a esse objeto externo. E quando eles finalmente se deixam tocar por esse objeto externo, é quase como se ficassem cativos dele. Aquele cachorrinho leal. Desculpe, pensadores introvertidos, mas haverá que vocês concordem comigo. Von Franz já fala a respeito disso. O sentimento reprimido de vocês pode ser como uma lava lenta de um vulcão, que ela vai devagar, porém quando chega ela é devastadora, exagerada, descontrolada. A segunda coisa importante é que eles têm uma aversão à publicidade. É uma dificuldade muito grande de expor as suas ideias de uma maneira convidativa ao externo. Isso vem daquela inadaptação a essas personas. Então ele expressa todas essas ideias que ele vai formulando de maneira crua e ele espera que o outro aceite. E caso o outro não aceite, ele fica revoltado. Por que não estão aceitando a lógica proposta se isso é verdade? Só que isso é exposto sem a sensibilidade de fazê-lo nos contextos devidos. É uma coisa ruim? Depende do interlocutor. Eu, particularmente, gosto muito da maneira com a qual os pensadores introvertidos expõem suas ideias, nuas e cruas, sem tentativas de enfeitar o que eles estão falando e querendo transmitir. No final das contas, esse tipo tem a tendência de se distanciar dos fatos tal como são, construí-los à sua maneira, demonizar a socialização e a sociedade, então não é incomum que eles estejam vorazmente reunindo argumentos para contrariar o social, para provar a burrice humana. Pode ser que o mundo externo tenha uma percepção muito negativa deles por conta dessa postura inicial. Mas essa postura nada mais reflete do que o medo e a ansiedade perante aquilo que eles não conseguem lidar com aptidão. Para encerrar, pense na seguinte frase. Jung fala que quanto mais próxima se torna a pessoa desse pensador introvertido, mais tende a ter um pensamento positivo com relação a ele. Pode-se perceber que é um sujeito que tem a tendência a se doar a esse objeto externo assim que ele se tornar acessível a ele. Meus caros, chegamos até o final. Ainda tem café. Eu espero que vocês também tenham. Se não tiverem, tudo bem se não tiverem. Em todo caso, eu sempre recomendo a leitura de tipos psicológicos, mas para quem ainda não tem repertório dentro da psicologia analítica, recomendo começar por Tipologia de Jung de Von Franz. Segunda coisa, entrem na lojinha, vejam os itens que lhes agradam e utilizem o cupom de desconto AMODOSTO para conseguir um desconto legal nos itens que tem lá. Mais uma coisa, vocês estão vendo esse quadro aqui? Ele possivelmente está ao contrário, mas é o Arquétipos Anônimos. Vocês serão bem-vindos a participar do nosso grupo de estudos PLF, Psicologia Analítica, Literatura e Filosofia. Lá nós estudamos isso. Temos encontro todas as quartas-feiras às 8 horas e nós estamos trilhando a jornada de individuação juntos. É um prazer, meus caros AAs que estão me assistindo agora também. Amo-vos, amo-vos, amo-vos. Tchau, pessoal. Yes, I'm a simp.